Olá pessoal, estamos aqui no canal hoje com o Luiz Henrique Malisca. O Luiz que é arquiteto e urbanista formado pela FAG, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre execução de obra. Execução é um assunto muito complexo porque ele envolve demais aquelas questões problema, né? Execução geralmente é atrelado a problema e isso faz as pessoas fazerem disso um bicho enorme. Então hoje eu trouxe o Luiz aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto e explanar um pouco para vocês que não é tão complicado assim se você tiver bons profissionais envolvidos. Fala, Alisson, tudo bom? Beleza, Luiz? Tranquilo. E aí, pessoal, tudo bom? Então, que nem o Alisson falou, a gente vai conversar um pouco sobre execução de obra. Realmente, o pessoal fica muito com o pé atrás, né, quando se trata de execução de obra, porque, que nem o Alisson comentou, é problema, é pepino o tempo todo, e é uma coisa que é muito complexa, não envolve você só estar lá vistoriando a obra. Envolve diversos fatores. Execução de obra, ela tem que ser pensada, Alisson, como a maioria dos profissionais já da área já sabem, tem que ser pensada desde a elaboração do projeto até a parte de entrega de projeto e início da obra. Então, assim, muita coisa que a gente desenvolve durante o projeto, a gente já faz pensando da forma que vai ser executada. Porque, assim, não adianta a gente pegar, fazer na loucura, vamos pegar um exemplo aí, Zaha Hadid, que é uma arquiteta, tem umas formas muito orgânicas e tem umas formas extremamente complexas de se desenvolver. Não adianta a gente pegar um projeto nessa pegada, desenvolver na loucuragem e não pensar na forma que vai ser executado. Então, a partir do momento que a gente tem uma boa concepção de projeto, um bom entendimento da mão de obra, de como funciona, principalmente interligando o projeto estrutural com o arquitetônico. Fazendo a compatibilização dos dois, né? Exato. Você consegue ter uma obra muito mais simples de ser resolvida e uma obra muito mais prática e, consequentemente, uma obra muito mais econômica. Bacana, bacana. E, Luiz, o Luiz trabalha com a gente aí já há 4 anos, né, Luiz? Exatamente, 4 anos ali na Triumph. Hoje, Luiz também é sócio da Eleven, construtora, e também trabalha no escritório do Juan Garcia como projetista de... Arquiteto, né? Projeto arquitetônico como arquiteto, projeto arquitetônico de interiores, é isso? Arquitetônico e interiores, né? Paisagismo, iluminação, toda a parte de arquitetura mesmo, Alisson. E fala pra gente um pouco como que é essa questão de execução de interiores. Isso aí também é outra coisa que o pessoal já olha e pensa, nossa, aí vai envolver iluminação, vai envolver mobília, papel de parede, a cortina, 30 coisas ao mesmo tempo, vai dar tudo errado. Exatamente. Então aí o pessoal já fica... O pessoal fica muito mais com o pé atrás do que o arquitetônico. Na verdade, assim, são casos à parte, né? Porque a gente tem que analisar diversos fatores. Um dos fatores principais é se a gente está executando o interiores de uma obra que já está construída. Outro caso que a gente tem que analisar se a gente está executando não, mas desenvolvendo um projeto de interiores para uma obra que está em andamento. E o terceiro caso que eu coloco muito em pauta é a principal necessidade do cliente num projeto de interiores. Por que isso? Se a obra estiver em andamento, é muito mais complicado você fazer o projeto de interiores, porque durante uma obra que está sendo construída, muitas coisas podem alterar o teu resultado final do teu projeto de interiores. Por exemplo, às vezes acontece um problema inesperado estrutural, às vezes você tem que deslocar algum pilar, você tem que fazer um desloque de parede, alguma coisa assim. Então, vai complicar muito, principalmente se você já fez locação de ponto elétrico, ponto hidráulico, isso aqui vai atrapalhar totalmente teu projeto de interiores. Num projeto de interiores onde já tem a obra construída, a gente consegue muito mais fácil executar aquele projeto, porque assim, numa obra construída, dificilmente a gente vai precisar fazer mudança de parede, geralmente é mais projeto de móveis mesmo, né, móveis, decoração, enfim, tudo que envolve iluminação, tudo que envolve interiores. Os pontos elétricos e hidráulicos vai ser praticamente muito difícil a gente precisar mexer neles, porque assim, se a gente faz um projeto de interiores e a gente define que o ponto elétrico, o ponto hidráulico vai ser lá, ele simplesmente vai ser colocado lá
e não vai ter problema porque a gente não vai ter outras paredes sendo construídas ao mesmo tempo que possam interferir nessa aqui. Não tem estrutural sendo construído ao mesmo tempo que vai poder, de certo modo, interferir aqui caso acontecer alguma coisa, né? Então a gente consegue definir muito mais fácil, muito mais prático e ter um resultado muito melhor na obra que já está executada. Mas, claro, isso é uma opinião minha, cada arquiteto tem seu gosto, cada pessoa tem sua preferência de forma de trabalho, mas, na minha opinião, a melhor forma, o melhor jeito da gente trabalhar com projeto de interiores é numa obra já executada. Claro que numa obra que está sendo construída não é impossível, mas dá um pouquinho mais trabalho, um pouquinho mais chato, às vezes o nosso resultado final muda um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu logo no início, a gente tem que fazer algumas alterações ao decorrer do projeto de interiores, mas é que nem eu falei, são casos e casos, e isso é uma coisa muito variada de gosto, né, do profissional e de quem está envolvido nesse projeto, né. A questão da execução é um trabalho muito artesanal, né? É quase como, é como o projeto que varia de cliente para cliente e de profissional que está executando para profissional que está executando. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Se em 4 anos tu teve 50 execuções, cada uma foi diferente uma da outra. Cada uma né? foi diferente da outra. O que a gente pode esperar nessas execuções são problemas parecidos, entendeu? Então, por exemplo, assim, numa obra que você se deparou com uma parede que estava de uma certa forma que precisou ser desmanchada, se você se deparar com uma outra obra que esteja com uma parede, alguma coisa assim que tenha certa semelhança, você já pode ter uma noção que aquilo lá vai precisar ser mexido também. Então, são vários... Você cria uma carga, né? Exato. Uma carga de conhecimento que já vai te antecipar com algumas outras coisas lá na próxima execução. Na verdade, isso acho que a gente pode chamar até mais de experiência, né? Você tendo uma experiência, você tendo já um contato com algo relacionado com aquilo que você está trabalhando agora, você já vai saber lidar melhor com a situação. É igual eu te falei, né? Então, às vezes a gente se deparou com um determinado problema aqui, a gente sofreu para resolver esse problema agora, porém, na próxima obra que aparecer esse problema, a gente já vai ter um preparo para resolver isso, que a gente passou por uma obra com essa mesma situação anteriormente. Agora, sobre uma questão bastante complicada aí para a maioria das pessoas, né? O lidar com a execução. De que maneira? Cada execução vai ser ou se for de projeto arquitetônico, um pedreiro diferente, ou se for aí de interiores, marceneiros diferentes, metalúrgicas diferentes, pintores diferentes. Como arquiteto, você foi formado para isso, e não só para ir lá e falar e ir embora. Você tem que ter uma relação interpessoal com toda essa gama de pessoas. Como que é essa relação? Como que você corrige a pessoa? Como que você orienta a pessoa? Entendi, Alisson. Então, assim, esse processo, ele não vai a partir do profissional. Esse processo, ele começa lá no cliente. Com a gente, sabendo a necessidade do cliente, a gente sabe qual profissional contratar. Vamos colocar um determinado exemplo. Um cliente quer fazer um projeto, por exemplo, de interiores de uma boutique, alguma coisa assim, que é alguma coisa mais um padrão elevado. Então, eu vou selecionar os profissionais da melhor qualidade, porém com um preço um pouco mais elevado, um custo mais elevado. Quando acontece esses casos, o cliente está desembolsando um valor maior para a gente entregar alguma coisa de mais qualidade para o cliente, a nossa cobrança com o profissional, ela acaba sendo bem mais intensa. Tem coisas que a gente não gostaria de falar, mas às vezes acaba se obrigando. Às vezes, por algum errinho, alguma coisa assim, o profissional ele tem que parar um dia de serviço para reverter algum erro, alguma coisa que aconteceu na obra. Só que volta ao caso do cliente estar pagando um valor mais elevado para o profissional estar entregando a qualidade que a gente esperou dele. Então, tipo assim, hoje você lidar com pessoas, você tem que ter uma habilidade um pouco maior, você tem que saber se relacionar. Tem pedreiros, principalmente
as pessoas, os pedreiros mais velhos, mais experientes, eles são um pouco mais cabeça dura. Às vezes você falar a tua opinião, às vezes você falar a tua forma que você quer fazer o projeto, que você quer fazer a execução da obra, eles acabam não gostando muito, acabam reclamando, mas a gente se obriga a falar, a gente tem que dar essa qualidade, a gente tem que dar esse produto excelente entregue para o nosso cliente. Então, que nem você pediu, a relação das pessoas, é igual eu comentei. Vai desde o cliente, a gente entendendo o perfil do cliente para a gente selecionar os profissionais que vai atender melhor a necessidade desse cliente e vai até o final na entrega da obra, contando toda a relação que a gente teve entre todos os profissionais, desde parte de alvenaria até acabamentos, até mesmo móveis e pintura. E é isso. A gente já vai se caminhando para o final desse nosso bate-papo com o Luiz sobre execução de obra. E um assunto muito importante é questão de custo-benefício e custo mesmo em si. Como que a execução afeta o custo da obra? Né? Uma execução mal feita, evidentemente, você vai ter que desfazer e vai gastar muito mais. Exatamente. Uma execução bem feita vai gastar menos. Exatamente. Uma execução seguindo orientações vai gastar menos. Exatamente. Então funciona assim, Alisson. Hoje, todo escritório, tanto quanto a nossa construtora e quanto normativa de prefeitura, a gente tem que entregar a execução de obra junto com o projeto. Então, o custo-benefício para o cliente de estar contratando um profissional para ele desenvolver desde a parte do projeto, todos os mínimos detalhes, até a parte da execução, acompanhamento de obra, até a entrega da chave para o cliente, a vantagem é muito grande por diversos fatores. A probabilidade, a chance de dar erro é exorbitamente menor. Até porque vai ter um profissional ao seu lado todo o tempo. A dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o profissional, que o profissional, eu digo, o arquiteto, né, o engenheiro responsável da obra. Você pode entrar em contato com ele direto, que ele vai estar ali para te auxiliar em qualquer problema que aparecer. O planejamento da obra, cronograma, é uma coisa muito mais aplicada do que você simplesmente contratar o pedreiro e fazer na loucuragem, entendeu? A gente preza muito pelo cronograma e pelo bom custo-benefício da obra. Então a gente vai selecionando materiais e acabamentos e tudo mais da melhor forma possível e tudo com antecedência do prazo, para a gente não ter problema de atraso com a obra do cliente. Então a gente procura sempre entregar a obra com os dias de antecedência do planejamento. E eu acho que é mais esses fatores mesmo que pesam, Alisson, em relação do custo-benefício da obra. Porque o que mais faz a diferença mesmo, que na minha opinião, né, como arquiteto, o que mais faz a diferença mesmo é o bom planejamento da obra. Você tendo um projeto e tendo um profissional junto com você, um arquiteto responsável, um engenheiro, já é mais de meio caminho andado. É verdade, quando você tem o profissional ali te dando toda aquela consultoria, aquele auxílio, qualquer chance de erro vai ser reduzida. Então, nós vamos se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer o Luiz por ter vindo aí, aceitado falar sobre esse tema. Imagina. Que é um tema um pouco complexo, porque como eu mencionei antes, cada caso é um caso, enfim, e ele está colocando aí à disposição todos os seus anos de experiência e seu conhecimento técnico também adquirido em 5 anos de faculdade aí, né? Exatamente. 5 anos dessa empreitada à disposição de todos nós. Também gostaria de agradecer o Duzão, o Eduardo, que é nosso cameraman, que está aí atrás das câmeras nos auxiliando, e ao estúdio aí da fotografia que cedeu esse espaço bonito para a gente poder fazer esse bate-papo, essa entrevista. Ok? Você pode nos encontrar nas redes sociais, né, Luiz? Exatamente, Alisson, você pode procurar nós através de Triunfo Empreendimentos ou Eleven Construtora, né? Você vai achar nossos contatos, tanto e-mail quanto telefone, endereço. Tudo que você precisar para entrar em uma conversa conosco vai estar disponível nas nossas redes sociais. E é isso, galera. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A execução, a gente falou
5% do que é, a gente não explorou praticamente nada, porque é alguma coisa extremamente complexa, mas já auxilia um pouco, já dá uma visão um pouco maior para quem tem pequenas dúvidas e quer entrar um pouco mais nesse ramo da execução de obras, se especializar mais nessa área. E eu acho que é isso, né, Alisson? É isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente oferece todos os serviços que foi mencionado nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, curtam nossas páginas e até a próxima. É isso.